Pessoal, a gente agora vai ver umas aulas sobre revisão de equações fundamentais de escoamento, tá? Primeiramente eu vou falar de uma forma bem sucinta de um assunto que vocês veem em detalhes nas disciplinas de fenômenos de transporte e mecânica dos fluidos, isso que é a equação geral na forma integral, certo? Vamos lá. Bom, a gente utiliza então na hidráulica eu vou utilizar aqui para vocês observarem as equações resultantes da continuidade e quantidade de movimento, as equações de forma integral, tá? As equações de forma integral, elas são interessantes porque elas tratam da interação estrutura e fluido que passa por ela e não se importando com o que está acontecendo dentro daquele fluido. Então, a princípio, são equações que tornam o entendimento das equações resultantes práticas mais fácil, tá? Bom, ela vem da seguinte forma: o esquema lá nos livros de mecânica dos fluidos, para se chegar nessas equações, eles partem do seguinte, né? Um sistema, que é uma quantidade de matéria qualquer, como um corpo, há leis cinemáticas e dinâmicas, há diversas variáveis cinemáticas e dinâmicas que agem naquele corpo. Velocidade, no caso das cinemáticas, aceleração. A gente tem então as forças, né, que agem naquele corpo. É, Esses sistemas, no entanto, a forma como isso é feito lá na física não é conveniente para a hidráulica. De maneira que a mecânica dos fluidos partiu disso e transforma as equações que são elaboradas e as leis para sistemas, a lei de Newton, a lei da conservação da massa, a lei de energia, o princípio de energia, e transforma isso para um volume de controle. É um volume arbitrário, tá? Um volume arbitrário por onde o fluido passa e ele vai tentar, é um volume que a gente escolhe de maneira conveniente, tá? De maneira que a gente estuda aquela estrutura. O que é que eu estou falando daquela estrutura? Uma curva, uma tubulação, né? Enfim, é, um vertedor, uma estrutura hidráulica qualquer, onde o escoamento está passando. Então a gente pega o volume de controle que engloba aquela estrutura com aquele fluido para achar as equações convenientemente. Esse volume possui uma superfície de fronteira chamada superfície de controle. Bom, mas o nosso interesse então é descobrir como as propriedades, chamadas propriedades extensivas do sistema, variam dentro do volume de controle. E como é que elas fazem, como é que ocorre essa mudança de propriedade quando elas passam pela fronteira do volume de controle. Se você imaginar que em uma tubulação e o fluido no tempo t, logo depois ele caminhando no tempo t mais ΔT e no tempo t mais 2ΔT, esse pedaço de fluido é uma quantidade de matéria, ele é um sistema, tá? Mas a gente sabe que o fluido, ele não é uma partícula, ele é um conjunto de partículas, tá? Então a gente está interessado como é que uma propriedade chamada extensiva varia é, no sistema, no volume de controle, tá? Essa dNdt aí é a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema. O que é uma propriedade extensiva? Revisando, é aquela propriedade que depende da quantidade dela. Então a massa é extensiva. 1 kg tem uma quantidade de massa, 2 kg tem uma quantidade de massa maior. Então você vai aumentando aí os quilogramas, você tem mais quantidade de matéria. Agora, se você disser assim, 1 kg por metro cúbico, essa é a propriedade chamada massa específica. Determinado material tem tantos quilogramas por metro cúbico sempre, tá? Então a gente tem uma propriedade intensiva, tá? Então a massa específica é uma propriedade intensiva, assim como o peso específico, assim como o calor específico, etc. Bom, a gente vai expressar essa taxa de variação da propriedade extensiva no sistema. Por exemplo, na lei da conservação da massa, a propriedade extensiva é a massa. A gente vai querer que essa derivada aí seja zero. Não haja variação de massa, tá? Na segunda lei de Newton, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter
a variação do momento linear no sistema. Mas a mecânica dos fluidos, ela não trata então de um sistema só das leis na forma de sistema, F é igual a ma, tá? Ela trata das leis reescritas para um volume de controle, tá? Então, se você imaginar o mesmo fluido aí caminhando e um volume de controle ali, ó, em cor amarelada ou alaranjada, né? Vocês estão vendo aí, esse fluido vai passar por esse volume de controle, ó. Então a gente vai, na verdade, escrever as equações nesse volume de controle. Olha só, as leis físicas, elas se aplicam a essa quantidade de matéria que está passando por ele. Só que lá na mecânica dos fluidos se arrumou uma maneira de se escrever essas equações para o volume em amarelo e não para o sistema em azul. Apesar das leis serem aplicadas no sistema em azul. Entenderam? Vamos lá. Esse volume de controle pode ser um tubo, uma bomba, uma turbina, como eu já falei antes, um vertedor, enfim, qualquer estrutura hidráulica que esteja passando ali a água. Bom, só para reforçar aquela propriedade extensiva do sistema, tá? Se você pegar uma quantidade de matéria e pegar infinitos elementos de massa dm, tá? A integral desses elementos, dessa quantidade dessas massas, tá? Desses elementos de massa multiplicada pela propriedade intensiva dá o total de propriedade extensiva. Observe o seguinte, isso vai depender, isso está da forma geral. A lei da conservação da massa, por exemplo, diz o seguinte, ó, o N maiúsculo é a massa. Essa letrinha grega aqui, ela é 1. E vocês estão vendo ali a massa específica. Então, no caso da lei da conservação da massa, a gente tem que a massa total é a soma das pequenas quantidades infinitesimais aí de massa, ρ dv. É a integral dessas pequenas, essas massas infinitesimais. Na segunda lei de Newton vai ter também uma equivalência. Aqui vai ser um momento linear. Essa propriedade, essa letrinha aqui vai ser o vetor velocidade e aqui vai continuar ρ dv. Na primeira lei da termodinâmica, aqui vai ser a energia total do sistema e essa energia aqui, ó, como propriedade intensiva ρ dv. Sempre vai, a propriedade extensiva total do sistema é a integral sempre no volume, tá? Das quantidades infinitesimais no sistema, tá? Então aqui, por exemplo, a energia por unidade de massa, tá? Aqui massa por unidade de massa, né? E a velocidade. Vamos lá. Então, sem entrar em detalhes, porque isso é função da mecânica dos fluidos, a equação geral na forma integral escrita para um volume de controle, tá aí. Então a taxa de variação total de qualquer propriedade extensiva no sistema é igual à taxa de variação com o tempo da propriedade extensiva dentro do volume de controle. Lembre que o volume de controle é aquela parte alaranjada e o sistema está passando, o azulzinho está passando por ele. Tá? Então ele está relacionando o que está passando com o volume de controle que está estático e o que acontece nas suas fronteiras. Ok? O que acontece nas suas fronteiras está representado nessa integral que tem um fluxo aqui, ó, o vetor velocidade com o vetor, esse vetor é normal à superfície de controle, certo? Então assim, ó, quando a gente estiver falando de massa, é como a gente dissesse assim, a variação de massa no tempo é a variação dentro do volume de controle, mas o que entra menos o que sai. Essa integral aqui na superfície de controle, no fundo está fazendo a somatória líquida do que entra menos o que sai. E aqui é o armazenamento dentro. Na equação da continuidade isso vai ficar muito claro, gente. Aqui está meio abstrato ainda, tá? Vamos lá. Então, aqui é a propriedade extensiva por unidade de massa, essa letrinha aqui. Este aqui é o elemento de massa infinitesimal dentro do volume de controle. Então quando você integra, você está totalizando tudo.
Aqui é a vazão em massa através do elemento de área dA, porque aqui é integral na superfície de controle, é um integral na superfície, tá? Então isso aqui é um fluxo, fluxo na superfície, certo? Esse Vn, V escalar n, tá? E quando você, no elemento de área dA, que aqui é integral na área total, na superfície de controle. No elemento de área dA, a gente tem essa vazão em massa. Então, vazão em massa da propriedade extensiva N através do elemento dA. Tá? Bom, a equação geral, então, ela, revisando, vai ter essa cara que a gente vai utilizar daqui a pouco, particularizando. Essa equação está com essa cara feia, mas ela vai ficar muito simples e é da forma mais simples que a gente vai utilizar na hidráulica. Para fazer isso, você já viu isso na mecânica dos fluidos, a gente escolhe um volume de controle que envolva geralmente a estrutura de interesse e o líquido que escoa nela. Então, por exemplo, se você tem uma tubulação e está analisando duas seções, você escolhe um volume de controle que envolva esse pedaço de tubulação. Tá? Então você está vendo aí a água entrando pela seção 1 da esquerda e saindo pela seção 2. Tá? Então a vazão aí que está passando. E você pega um volume de controle que englobe a estrutura e o líquido. Tá? A mesma coisa quando estiver estudando uma estrutura mais complexa. Você tem aí a vazão entrando na seção 1 da esquerda e saindo por duas seções. A água se dividindo na seção 2 e na seção 3. Essa bifurcação. Imagina aqui que seja uma tubulação que se divide aí, em dois pedaços, em diâmetros não necessariamente iguais. Então você vai pegar um volume de controle que englobe aí para estudar o que está acontecendo nesta bifurcação. As superfícies de controle serão então aquelas onde o escoamento passa. Por exemplo, não há passagem de água aqui no sentido que eu estou mostrando aqui, ó, perpendicular ao escoamento. A água entra por essa seção 1 e sai pela seção 2. Neste outro exemplo, a água entra pela seção 1 e sai pela 2 e pela 3. Então as superfícies de controle são aquelas por onde a água entra ou sai, certo? Toda a parte lateral, não. Ok? Porque a gente está analisando tubulação. E aí o que é que acontece? A gente vai, quando a gente utilizar, por exemplo, estudar forças no volume de controle, a gente vai ver que geralmente nas tubulações as forças devido à pressão atmosférica se anulam, elas estão circundando aí toda a estrutura, e as forças de pressão que ocorrem na estrutura aí, elas estão mostradas aí, elas ficam perpendicular e contra a superfície de controle. Podem aparecer também, se forem incluídas nos problemas, outras forças, como a força peso. Geralmente se despreza, mas há algumas questões que às vezes a gente faz que se dá o peso da água, se dá o peso do equipamento aqui, sei lá, que é uma tubulação de PVC, e aí a gente inclui também essas forças na jogada, certo? Então a gente continua depois particularizando, e aí vocês vão ver que a coisa vai ficar menos abstrata. Vamos aterrizar um pouquinho e vai ficar muito mais simples de entender, até porque isso foi assunto da mecânica dos fluidos, e aqui a gente vai aplicar mais do que ficar revisando esses conceitos teóricos, ok? Tchau!